Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nosso Deus por todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Só nosso Deus é digno que nós viemos estar aqui hoje. Que nós viemos parar tudo, que nós viemos vir correndo do trabalho, tão somente para adorá-lo. E adorá-lo em comunhão com nossos irmãos. Só Ele é digno. O único que pode falar sem ter sentimentos, e o único que pode ouvir nossas orações, só tem um Deus, e é o nosso, Deus único e poderoso. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas 5. É o único que fala, o único que ouve e o único que responde ao Rei dos Reis. Lá em Lucas 5, eu convido você a ficar de pé, em reverência à palavra. Diz assim: aconteceu que Jesus, estando junto ao lago de Genesaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grandes quantidades de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Vamos nos atentar apenas aqui, em resposta, Simão disse, no 5, dizendo assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei a rede. Amém? Sobre esta tua palavra, sobre a palavra de Cristo, nessa noite, lança todos os seus porquês, todos os seus problemas, tudo que está se passando, lança sobre o Senhor. E Ele vai lhe dar a resposta. O Senhor, Ele deu a resposta de muitos, muitos peixes. E logo depois Simão reconheceu que ele não estava na frente de nenhum outro ser qualquer, mas na frente do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis. Essa é a noite de você lança tudo aos pés do Senhor. E permita que Ele faça de você um grande pescador de alma. Permita que Ele faça de você hoje, que você tenha uma pescaria hoje, daquilo que você tem buscado ao Senhor. E Ele vai te dar o melhor dessa terra. Amém? O Senhor seja louvado e glorificado nesta noite. Vamos estar orando? Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso grande eu sou. Tu és a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, tu és o sol de justiça, Pai. Deus, nada somos sem a tua presença. Tu és, Senhor, aquele que nos fortalece, nos sustenta. Tu és aquele, ó Deus, que no decorrer da semana, Senhor, acompanha nossos filhos indo e voltando para a escola, embaixo da tua graça, da sua misericórdia. Tu és aquele, ó Deus, que deu livramento de bala perdida, Deus amado. Tu és aquele, ó Deus, que levou a cura, Senhor, aquele que te buscava, Senhor. Tu és aquele, ó Deus, que levou libertação.
Tu és aquele, Senhor, que fortificou, Deus amado, o trabalhador, Senhor, para ir e voltar do trabalho. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele, ó Deus, que habita nos nossos lares. O Teu Santo Espírito faz morada no meio de nós. E nada somos, ó Pai, sem a Tua presença na nossa casa, na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Por isso, ó Deus, nós Te glorificamos nessa noite. E Te pedimos, ó Pai, faz morada no meio de nós, Senhor. Deus amado, passeia no meio de nós e transforma-nos de dentro para fora, Senhor. Deus, eis aqui, ó Deus, aqueles que Te buscam e que têm Te buscado em espírito e em verdade. Nós Te pedimos, Senhor, que tudo aquilo, ó Deus, que tem incomodado nossos irmãos, ó Pai, que seja lançado diante dos Teus pés, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que o Senhor nos dará resposta, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Mas será a resposta, Senhor, que agrada aos nossos corações, ó Pai, que vai avivar nossas almas, ó Pai, que vai nos constranger diante de Ti, porque Tu és o grande eu sou. Tu és aquele, ó Deus, que vai à frente da nossa guerra e guerreia nossas guerras, Senhor, e nos dá vitória. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é o santo dos santos, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor está aqui conosco, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos transformado. Ó Pai, perdoa, Senhor, nosso pecado, nossos erros, nossas falhas, Senhor, porque desejamos estar diante de Ti, ó Deus, para Te adorar em espírito e em verdade. Desejamos estar diante de Ti, ó Deus, para fazer a Sua vontade, ó Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece na Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome. Receba, Senhor, nossos louvores, a nossa adoração nesta noite, ó Deus, em comunhão, diante de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ministério de Louvor está com oportunidade. Boa noite, queridos, a graça e a paz, amém? Você vai permanecer de pé só mais um pouquinho, nós vamos estar louvando ou engrandecendo o nome do Senhor, mas se você por acaso estiver muito cansado, quiser sentar, você fique à vontade, tá bom? Vamos estar louvando o Senhor nessa noite e pedindo a Ele que Ele nos permita retornar ao primeiro amor, retornar ao início, como nós éramos no início, como nós éramos felizes, animados, como nada nos cansava, como nada nos entristecia. Nós tínhamos aquela vontade de fazer a obra e muitas vezes ao longo da caminhada a gente vai perdendo isso. Então vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele nos permita retornar ao primeiro amor, ter aquela alegria de novo, aquele fogo, aquele desejo, aquela vontade de fazer a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo,
Glória a Deus. Porque não existe outro igual ao nosso Deus. Ele é majestoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Ele é aquele Deus que tem cuidado de nós, que tem sustentado você, querido. Pode ser que esteja difícil para você, mas imagina a sua vida sem o Senhor. Imagina sem a proteção do Senhor sobre a tua vida, como seria. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem nos sustentado. Ele tem nos injetado ânimo. E se por acaso você está desanimado, peça ao Senhor para que Ele renove as tuas forças em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nunca haverá. Nada se compara a ti, não há outro, Senhor. Não há Deus além de ti, não há outro. Nada se compara a ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor. Outro igual não, aleluia. Só tu és Senhor, Santo, não há outro, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nunca haverá, Pai. Nada se compara a ti, não há outro. Não há Deus além de ti, não há outro. Nada se compara a ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, aleluia. Outro igual não, nunca haverá, Pai. Só tu és Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que as promessas do Pai, elas vão se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir em nome de Jesus na tua vida. Você crê? Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Em nome de Jesus. Aleluia. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, Viverás o melhor de Deus que está por vir, e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei. Conta se pode as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Profetiza, irmão, em nome de Jesus. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Glória a Deus. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei. Conta se pode as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Aleluia. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. A igreja. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti,
e verás que eu sou o que sou, filho meu, filho meu, filho meu. Amém, irmãos? Creia no milagre, ainda que seus olhos não consigam contemplar no momento, mas você creia. Segundo a palavra que o Senhor te der, creia no milagre. Amém? O Senhor falou com Abraão: levanta, sai. Via o que eu vou ver, o milagre que eu tenho para ti. Abraão não viu, ele creu. E levantou e foi. Assim somos nós também. Segundo a palavra do Senhor, nós levantemos e vamos, porque Ele fará proeza no meio de nós. Amém? Convido aqui a Natália e a irmã Elza para a gente estar orando fazer um momento de oração pela nossa nação. Amém? Isto. Orar pela nossa nação, amém, irmã? Estão carentes de... Ora pela segurança, tá? Pelos policiais, pela essa comunidade, para que Deus possa vir fazer milagre no meio de nós, tá bom? Pela segurança dos policiais também, que foram chamados com esse ofício, né? Com essa responsabilidade. Irmã Elza, olha para os nossos governantes, amém? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Nesse momento, Senhor, tão especial, meu Pai. Queremos te entregar, meu Pai, todos os pedidos que aqui foi feito, Senhor. Que tudo seja sempre, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Entregamos, meu Pai, todos que estão comandando esse Brasil, Pai. Os governadores, os presidentes e os prefeitos e todos que estão precisando de Ti, Senhor. Nós entregamos tudo na Tua santa mão. Perdoa por tudo, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Santo Deus, agradecemos a Ti, Pai, por estarmos mais uma vez na Sua casa, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, Deus. Pai, nós sabemos, Pai, que a nossa oração, Senhor, que toda oração, Senhor, tem poder, Senhor. E nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus desse país, Pai. É o Senhor quem governa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos nessa noite, Pai, o nosso Brasil diante do Senhor, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o controle nas suas mãos, Pai, e que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continue, Deus, dando livramento ao seu povo, Senhor, nessa localidade, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia da segurança pública, meu Deus. Pai, que o Senhor venha governar, Senhor, sobre o presidente desse país, Pai. Que o Senhor venha governar, Senhor, sobre o deputado estadual, deputado federal, Senhor, sobre o governador, sobre o prefeito, Senhor, sobre o maior escalão, Senhor, desse país do STF, Pai. Oh, Deus, nós sabemos que em Ti, Senhor, nós podemos crer, nós podemos contar, Senhor, pois sabemos que o Senhor é o refrigério, Senhor, desse país. Pai, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia dessa população, Pai. Peço também, Senhor, pela saúde, Senhor, pela calamidade, Senhor, pelo o dinheiro mal empregado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha a nosso favor, Senhor. Pai, que a sua vontade seja feita nesse lugar, Senhor. Que os nossos corações possam se voltar para Ti, Senhor. Que esse país possa se voltar para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E continue, Senhor, guardando os nossos corações e os nossos familiares diante do Senhor. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido o irmão José Roberto, a diaconisa Ruth, para estar aqui, ó, trazendo um hino do cantor. E aí você está com a oportunidade de estar ofertando ao Senhor também, trazendo o seu dízimo, sua oferta. E a palavra de Deus fala assim, que cada um oferte conforme desejou no seu coração, propôs. Mas oferte com alegria.
Senhor, hoje a minha oferta é um louvor, hoje a minha oferta é a minha presença, mas que seja com alegria, com amor. Senhor, hoje a minha oferta é em espécie, eu posso hoje estar ofertando, eu posso hoje estar dizimando, amém, que venha com alegria, mas hoje é a minha voz, a minha oferta. Então, que faça isso com todo o fôlego que há em você, amém? Convido a Margarida de pé, que eles puderem. Vamos estar declarando que estamos seguros, né? Que consolação tem o meu coração descansando no poder de Deus. Amém? 314. Isso. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém, glória a Deus. A sombra do Onipotente descansará. Amém? A irmã Sara está com a oportunidade. Senhor, nós te damos graça por esse momento, ó Deus, de oferta, ó Deus, desse momento de louvor em teu nome, Pai. Receba, Senhor, como um bálsamo suave, Senhor, diante da tua narina. Abençoa nossos irmãos, ó Pai, e prospera, ó Deus. Não permita que nada venha faltar, Senhor, nos nossos lares, ó Pai. E que tudo seja feito, ó Deus, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Senhor, tudo que vem nas nossas mãos, ó Pai, que nós venhamos saber usar, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. No nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos queridos. Estarei cantando um louvor que falou profundamente ao meu coração, né? Na sexta, no sábado e no domingo, eu fui para um projeto de missões junto com a minha irmã, né? Brota na Missão.
A gente estava querendo ir há algum tempo. Na verdade, ela já estava querendo ir há algum tempo, que eu nem sabia que existia o Brota na Missão. Mas aí ela foi e me chamou para ir junto, e eu concordei, porque tudo de missões é sempre muito bom. A gente sempre sai muito edificado. E quando eu fui lá, cantou essa música que eu vou solar agora, que falou profundamente ao meu coração, que no Brota na Missão a gente foi ajudar muitos moradores de ruas, né, pessoas dependentes químicas. E essa música me despertou bastante e eu queria compartilhar com os irmãos agora. Aí acredito que o Senhor vai ministrar no coração dos irmãos como ministrou ao meu. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, Falarei do teu por onde amor. for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Amém. Que essa seja uma verdade que nós cantamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ao redor do mundo, ou do outro lado da rua, né? Aonde nós formos, que nós vemos a expressão desse amor do nosso Deus. Que sejamos as mãos, abraços. Amém? Convido o pastor, convido o seminarista. Irmãos, Deus opere em nossas vidas. Amém?
põe suas mãos para cá. Que agora ele vai ser boca de Deus na terra. Amém? Pai, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, Senhor, por tudo, ó Deus, que já aconteceu aqui, Deus. Por cada louvor entoado, ó Deus, por cada fôlego de vida, Deus amado, por cada ar respirado, ó Deus, por cada, Senhor, movimento, ó Deus. Porque foi tudo, ó Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus. Agora, Deus, nós te entregamos o teu servo em tuas mãos, ó Pai. E te pedimos, ó Senhor, assim como o Senhor, Deus amado, mexeu com o coração do seu servo, mexe com o nosso também, ó Deus. Que nós possamos vir, Senhor, cada vez mais e mais, Senhor, confrontados por ti, Senhor, através da tua palavra. Muito obrigado pela vida do teu servo, sustenta ele, sustenta a Natália, ser com aquele lar, ser com aquela vizinhança, Deus, cerca, Senhor, para a glória do teu nome, ó Deus. E que todo, Senhor, tudo aquilo que o teu servo tem buscado em ti, tem estudado, capacita ele cada vez mais e mais, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muita coisa para fazer através desse casal. Então, para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos e entregamos a vida do teu servo em tuas mãos. E te pedimos, Senhor, fala conosco através dele, Senhor, para a glória do teu nome e edificação das nossas vidas, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz à igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso falar para vocês que grande é a presença de Deus nesse lugar. Como Deus tem falado através dos louvores, através da ministração, em tudo o Senhor tem falado conosco. E grande realmente é sentir a presença de Deus. É saber que Ele se encontra aqui no nosso meio. E nós temos motivos de glorificar esse Deus Todo-Poderoso, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que vê todas as coisas, um Deus que sonda os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir à igreja para se colocar de pé. Agradeço desde já a oportunidade por estar ministrando mais uma vez a palavra do Senhor. O pastor me ligou hoje, perguntando se eu podia, trazer essa mensagem. Foi ontem. Ontem à noite, era 10 horas, 11 horas eu respondi ele, tá? Então, tudo bem. Mas desde já eu falo que na semana passada o Senhor Deus já tinha ministrado ao meu coração uma mensagem a qual eu deveria trazer para nossos corações. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Josué, capítulo 5. Eu estou na versão NAA, do verso 13 ao 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: Que diz, meu senhor, ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eis a tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco da maneira que tu falaste comigo, Deus querido, e que somente o teu nome nesta noite venha a ser glorificado. Senhor, fique à vontade entre nós. Espírito Santo de Deus, vá ao encontro de cada um que entrou por essas portas e fale, Deus, no profundo, como tu desejas. Assim nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja se assenta, por favor. Quando lemos o texto e falamos de Josué, eu não posso deixar de comentar e nem de lembrar quando Josué assim foi chamado. No capítulo 1 de Josué, logo após
a morte de Moisés. E antes mesmo de eu falar a respeito do chamado de Josué, nós vamos entender que foi Josué, um dos 12 espias, a qual Moisés tinha chamado para espiar a terra de Canaã. Ele era um dos valentes, um das tribos que estava ali representando aquelas tribos todas ali, e era aquele homem que foi escolhido como o melhor de todos eles, como guerreiro. E Josué subiu junto com os 12, e foi aquele que desceu, trazendo a boa notícia do que tinha visto, tanto ele quanto Caleb. E coube a Josué, como aquele que andava com Moisés, aquele que o auxiliava no decorrer do tempo, aquele que eu costumo dizer que andava levando a pasta de Moisés, aonde Moisés estava, Josué estava junto. Quando Moisés ia adorar a Deus na tenda, Josué estava observando tudo aquilo que Josué fazia. Ele tinha como exemplo o Deus de Moisés, porque ele via que Deus ele respondia a Moisés, a intimidade a qual Moisés tinha com Deus, ele observava todos os detalhes. E quando Moisés morreu, coube a Josué ter a responsabilidade de levar aquele povo para a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido aos seus pais. Como diz lá em Josué 1, versículo 1 em diante, diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. E Deus continua falando a Josué: seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Josué tinha essa responsabilidade. Josué, dali em diante, quando ele recebe essa ordenança do Senhor, para ter essa responsabilidade, Josué começa a ter experiências com Deus. No capítulo 2, ele manda espias para olhar a terra. E ali nós sabemos dessa história onde os 2 espias se escondem na casa de Raabe, aquela que foi prostituta, e logo após o Senhor Deus assim a salvou, que ela teve um encontro com o Senhor. No capítulo 3 foi a passagem do Jordão, onde o próprio Josué diz no capítulo 3, versículo 5: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes dizendo: levante a arca da aliança e passe adiante do povo. Josué ele estava falando ao povo, o Senhor estava falando com Josué para que o povo se preparasse, porque coisas grandes o Senhor iria fazer no meio do povo. E uma das coisas que o Senhor fala a Josué para que o povo viesse o quê? A se santificar, porque maravilhas o Senhor iria fazer. E aqui eu já entendo que a vontade de Deus sobre as nossas vidas, ela começa através da nossa santificação. Toda vez que nós se preparamos, se santificamos diante do Senhor, sabemos que Deus fará maravilhas no meio de nós, porque é a sua presença. Quando ele fala para os sacerdotes pegar a arca, e a arca da aliança significa a presença do Senhor, e ele diz para que os sacerdotes vá à frente, porque tinha ali um obstáculo, era o Jordão que estava à sua frente, e naquele período o Jordão estava cheio, era tempo de estar transbordando, mas a palavra do Senhor diz
que assim que os sacerdotes, com a arca da aliança, colocassem os pés sobre o Jordão, se abriria para que eles passassem e chegassem no seu objetivo. Deus, Ele é poderoso, mas Ele quer contar com cada um de nós através de nossa obediência. Fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda a fazer. E quando nós obedecemos ao Senhor, com certeza nós veremos milagres acontecendo. E Josué teve essas experiências com o seu povo. A mesma forma de como ele olhou lá atrás, Moisés tendo experiência com Deus, aqui ele está tendo experiência com o Senhor também. Da mesma forma que Moisés, quando falou com o Senhor, e o Senhor falou: Moisés, por que clamas a mim? Estende esse cajado. E o mar se abriu e ele disse: fala com o povo que marche. Josué também teve a mesma experiência no Jordão e viu Deus operando maravilhas no meio do seu povo. E quando nós pensamos nesse Deus que nós servimos, nós vimos que Ele tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Nós entendemos que o nosso Deus, Ele é o mesmo que opera maravilhas no passado, mas continua operando maravilhas no presente. Ele é aquele que simplesmente deseja que a nossa fé cada dia mais aumente e se volte para Ele, para entendermos que Ele é poderoso para abrir, seja o que for que estiver impedindo a sua caminhada para a sua vitória. Quando nós começamos a ler o capítulo 13 de Josué 5, o Senhor fala: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele o homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou. Eu fico analisando que Jericó, quando Josué estava perto de Jericó, Jericó representa a superação de obstáculos aparentemente intransponíveis. Quando nós falamos em Jericó, ele sabia que ele teria ali mais um obstáculo para poder vencer, que era a ordem que qual o Senhor deu a ele para que ele fosse até Jericó e derrubasse aquela muralha que era intransponível aos olhos humanos. E a primeira coisa que Josué encontra quando ele estava perto de Jericó, ele encontra essa dificuldade diante dele. Ele vê que precisa superar algo que provavelmente seria difícil de ele conquistar com as suas próprias forças e com suas próprias mãos. Por mais que ele tinha 40 mil soldados junto com ele, por mais que ele viu ali o milagre acontecendo acerca do Rio Jordão se abrindo, ele sabia que seria uma dificuldade, seria algo que poderia simplesmente colocar o povo em guerra. E Josué estava acostumado com guerra, ele confiava, ele sabia que através da batalha o povo de Israel poderia vencer, mas como seria ultrapassar aquelas muralhas? Os espias já tinham falado alguma coisa para ele, como seria, mas quando o rei de Jericó soube que o povo de Israel estava se aproximando, ele pede para que fechasse as portas, que botasse os vigias ali, e não teria condições de eles conseguirem atravessar ou derrubar aquelas muralhas com a força das suas mãos. E Josué ele levantou os olhos e olhou. Mais uma coisa que eu chamo a atenção aqui, amados. Muitas das vezes nós olhamos, levantamos nossos olhos apenas, mas não percebemos aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Vocês vão entender mais uma vez. Nós estamos na presença do Senhor, nós olhamos, passamos os olhos, mas não paramos para olhar que o Senhor se encontra presente no nosso meio. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo?
Josué, ele passa os olhos, levanta os olhos e fixa em algo que chama a sua atenção. Josué, ele olha um homem de pé diante dele, e ali Josué vai ter com aquele homem. Interessante que Josué não estava sozinho, estava ele e os seus, mas só ele viu, só ele teve a percepção de ver aquele homem de pé diante dele. Só ele parou para prestar atenção naquele momento e viu um homem de pé diante dele, foi ter com ele para saber quem era esse homem. Eu aprendo mais uma vez que como nós precisamos ter o nosso momento a sós e ter essa percepção individual de quando entrarmos na casa do Senhor e colocar os nossos olhos, pedirmos a Deus para nós olharmos com olhos espirituais e ver que realmente o Senhor se encontra. Existe um homem diante de nós aqui no nosso meio. Existe um homem que nós podemos ver e sentir a sua presença, porque ele é um homem que foi mandado pelo Senhor. Toda vez que se reunimos em nome desse homem que se chama Jesus Cristo, ele se faz presente no nosso meio. Mas será que nós estamos com nossos olhos espirituais percebendo a sua presença quando nós entramos na casa do Senhor? Jesus se encontra. E Josué vai ter com esse homem. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Olha aí. Olha a palavra. O que significa a espada do Senhor? É a palavra de Deus. Jesus, ele chega a dizer, lá em Mateus, capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 34. Ele diz assim: não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele está dizendo num contexto, simplesmente, quando ele manda os seus discípulos para poder pregar o evangelho e evangelizar. Ele estava dizendo: olha, vocês vão levar a minha palavra. E ali vocês vão encontrar o quê? Espada. Porque pessoas vão se levantar contra vocês. Nem o mundo não irá aceitar ser confrontado com a palavra do Senhor. E por isso que eu trouxe essa reflexão, para que nós viéssemos entender, porque não tem outro que se apresenta diante de um homem, como um homem que está com as suas mãos, com a espada, a não ser esse Senhor que nós servimos. Não tem outro, somente Cristo, que usa a tua palavra, que é a espada de dois gumes, é a tua palavra que penetra diante de nós e olha lá juntas e medulas e tem um poder de discernir, olhar tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo aquilo que nós estamos passando, e lá no mais profundo da nossa alma e ver o que nós necessitamos. Ele está ali para nos abençoar. Esse homem é aquele que o Josué, ele vai até ele perguntar: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Olha aí. Eu aprendo que não somente o tempo que nós temos na presença do Senhor, como Josué tinha. Ele tinha visto tantas coisas que Deus assim o fez, mas ele não teve a percepção. Então não é pelo tempo de igreja, não é pelo tempo que nós estamos ali vendo milagres, não é pelo esse tempo, é por dia após dia. É cada dia o Senhor tem uma porção para a nossa vida, e cada dia nós aprendemos mais do Senhor. Porque Josué, diante daquele homem, ele não percebe, não sente a presença, que ele era um homem, era um ser espiritual. Ele não consegue observar que aquele homem que estava diante dele com uma espada na mão, sozinho,
antes mesmo de chegar em Jericó, era o Deus Todo-Poderoso que se apresentou diante dele para falar com ele, para que ele viesse ter aquela experiência ímpar. Ele não tinha essa percepção. Olha como nós devemos estar atento na presença do Senhor. Olha como nós precisamos entender e pedir a Deus: Senhor, abra os meus olhos espirituais, para que eu venha entender que onde eu estiver, o Senhor ali estará também, e para que eu possa entender que no momento que o Senhor desejar falar comigo, eu possa ter o discernimento que é da tua parte. Tem faltado, amados, para a igreja do Senhor aqui na terra, o discernimento de nós sabermos quando é o Senhor e quando não é o Senhor, quando é da parte dele e quando não é da parte dele. Deus, quando Ele se apresenta diante de Josué, quando Deus se apresenta diante de nós, Ele nos traz paz, Ele nos traz segurança, Ele nos traz certeza que é a presença dEle que se encontra ali. Porque nós, como servos do Senhor, nós sentimos e nós sabemos que é o Senhor. Mas Josué não percebeu. Josué, ele pergunta: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Olha aí. Será que o Senhor, quando olhou para ele, deve ter percebido e olhado a Josué? Ele responde: eu não sou. Versículo 15. Me perdoe, versículo 14. Não sou nem uma coisa, nem outra. Ele quer dizer assim: Josué, você me pergunta se eu sou do exército adversário ou um de vocês. Agora, o próprio Senhor deveria perguntar: e você? Você é do meu exército? Você faz parte de mim? Você está comigo ou você não está comigo? Vocês estão entendendo a profundidade da pergunta que Josué faz, mas que na verdade era o Senhor que deveria perguntar? Se realmente nós estamos com o Senhor, se somos dele, ou se nós não estamos com ele. É diante de Deus que nós estamos ali todos os dias. Será que nós estamos entendendo que nós estamos servindo um Deus que tem poder para abrir todas as coisas que nós pedimos? Será que nós estamos entendendo e estamos realmente com fé de entender que nós servimos esse Deus que tem poder de ressuscitar, de curar, de libertar, de fazer proezas, de falar conosco? Porque Deus, Ele fala. E Ele fala através de pessoas, como Deus falou nesses 2 dias que nós tivemos aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor Jesus, Ele falou através de homens, desde o primeiro dia. Ele foi no profundo e deixou o recado a qual Ele deveria deixar para cada um de nós. E aquele que teve ouvido e recebeu, e levou, guardou para si, está sendo abençoado até hoje, amém? Olha a importância que nós temos de ter, até na hora de se apresentar diante do Senhor. Olha as perguntas que nós fazemos: Senhor, será que o Senhor está comigo? O Senhor é o Deus que está sempre conosco. Ele é o Deus que se apresenta para nós, como se apresentou para Josué. Ele é o Deus que antes de fazermos alguma coisa, Ele está na frente. Ele é o Deus que toma a frente de todas as coisas, das nossas batalhas, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Ele é aquele que te pergunta esta noite: vocês estão comigo? Porque eu estou com vocês. Vocês creem que eu posso fazer? Vocês creem que eu tenho condição de fazer sem que vocês façam alguma coisa, mas eu vou na frente e lhe dou a vitória? Quantas lutas nós estamos passando,
quantas lutas nós temos no nosso dia a dia, quantos problemas nós enfrentamos como homens e mulheres de Deus, quantas dificuldades nós temos todos os dias de nossas vidas, quantas coisas se levantam, quantas muralhas intransponíveis que muitas das vezes não sabemos como resolver e como iremos fazer. Como servo do Senhor, a gente fica muitas das vezes, como Josué se encontra aqui, sem saber o que perguntar. E quando pergunta, ainda pergunta errado. E recebe uma resposta do Senhor, a qual ele deve ter ficado até um pouco desorientado. Eu não sou nem de um e nem de outro. Eu estou aqui para fazer aquilo que realmente eu desejo fazer, segundo a vontade do Pai e segundo a sua fé. É segundo a nossa fé. É segundo o jeito que nós cremos. É segundo o jeito que nós pedimos ao Senhor. E vemos na palavra do Senhor, no versículo 15, que diz, 14, me perdoe. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Quando o príncipe do exército do Senhor fala para ele quem ele é, ele reconhece, os seus olhos abrem, e ao mesmo tempo ele se prostra diante do Senhor. E o que Josué faz? Ele adora ao Senhor. E como é que nós conseguimos a nossa vitória? Como é que nós conseguimos? É no meio da adoração. Eu aprendo aqui nessa passagem que quando estamos diante do Senhor, nós se prostramos, nós adoramos, nós entregamos nas suas mãos a nossa vida por inteiro, nós falamos diante dele aquilo que nós estamos precisando, falamos diante dele aquilo que nós estamos passando. É o momento de o Senhor estar diante de nós para responder aquilo que nós necessitamos. É no meio da adoração. Costumo dizer que adorar o Senhor não é só nos momentos que estamos aqui louvando. É o tempo todo. São gestos de entrega, são gestos, pequenos gestos que nós fazemos diante do Senhor. É adoração. E o coração contrito, o Senhor não resiste. Quando nós se dispomos a se dobrar, a reconhecer que esse Deus é o único Deus que pode fazer coisas em nossas vidas, que pode fazer milagre, é o único Deus que pode chegar lá e resgatar aquele que está perdido, é o único Deus que tem o poder, tem todo o poder em suas mãos. Nós não temos como fazer outra coisa a não ser se derramar diante do Senhor, se prostrar diante desse Deus, entregar tudo nas mãos desse Deus, porque realmente é Ele quem vai nos dar a vitória, através da nossa adoração, através do nosso relacionamento com Ele. Josué, ele começou falando, ele começou sem percepção, mas quando ele entende que aquele homem que está diante dele, com aquela espada na mão, é o Senhor dos senhores. Quando ele entende, quando ele começa a enxergar quem está diante dele, meu Deus, como é que nós entendemos, quando nós começarmos a entender que esse Deus está todos os dias diante de nós, a gente vai saber que as coisas vão ser mais fáceis, porque o Senhor vai fazer proezas no nosso meio. Nós servimos o Deus de milagres, amados. Nós servimos o Deus que está ali, todos os dias, se apresentando diante de nós. Agora, qual é a nossa dificuldade? O que está nos atrapalhando? Qual é o problema que nós temos, que muitas das vezes é no secreto que o Senhor quer falar contigo? Pode analisar que quando Josué ele percebe e olha aquele homem de pé, ele vai ter a sós com ele, vai no particular. E quando ele vai no particular, o Senhor começa a fazer o quê? Se apresentar.
e dizer quem Ele é. E às vezes nós estamos nessa situação, com tanta coisa. Não adianta a gente falar para um, falar para o outro, enquanto Deus Ele quer que você rasgue o seu coração. Enquanto Deus Ele quer que você vá lá no secreto, você e Deus, você e Ele, e abre a sua boca e diga, vai no fundo do teu âmago, rasga mesmo e diz, Senhor, é essa área que eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não durmo mais direito à noite. Eu não consigo, muitas das vezes, nem estudar ou pensar, porque está tão grande esse problema, que está crescendo dentro de mim, que está tirando a minha paz. E esse Deus que estamos falando esta noite, esse príncipe dos exércitos, o Senhor dos senhores, é esse que se apresenta e fala para Josué, quando Josué pergunta a ele, que diz meu Senhor ao seu servo? Aprendo mais uma coisa com isso, tá, amados? Josué, ele quer ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes nós estamos vindo para a casa do Senhor só pedindo. Eu quero, eu preciso, eu necessito, o Senhor tem que ir. Mas às vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Olha o que Josué responde. Que diz meu Senhor ao seu servo? O que o Senhor deseja falar comigo? O que o Senhor deseja falar comigo esta noite? O que o Senhor deseja falar no profundo do meu coração? Fala, Senhor, que eu te escuto. Fala que o teu servo está aqui para ouvir a sua voz. Eu não estou olhando o Fábio, não estou olhando o pastor, eu estou olhando a sua palavra. Eu estou ouvindo a sua voz. É o Espírito Santo de Deus que está falando. E está falando no coração de cada um. E o Senhor, Ele deseja que nós viemos a ouvir. E Jesus, eu falo Jesus porque é Ele que está ali diante de Josué. É o próprio Jesus que está ali em forma de homem. E fala para ele, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Oh Deus! Em outras palavras, Josué, desarme-se, se renda-se, se proste, tira tudo que é seu, porque onde você se encontra é lugar santo, é diante de mim que você se encontra. Tira toda a armadura, tudo aquilo que ainda fecha ainda o teu coração, abra, fale comigo, derrame-se diante do meu altar, porque o local que você se encontra é lugar santo, porque eu estou presente, estou aqui para te ouvir. O Deus poderoso que nós servimos, o lugar que nós estamos, o lugar que se apresentamos diante do Senhor, seja onde, seja aqui na igreja, seja no teu quarto, é local santo, é lugar de tirar as sandálias, é lugar de desarmar, de se despir diante do Senhor, despir-se, tirar tudo aquilo que está te atrapalhando, tudo aquilo que está amargurando o teu coração, seja o que for, seja do passado, seja do presente, seja aquilo que estiver te incomodando, o Senhor Ele está falando esta noite, despa-se de si próprio, tira suas roupas, suas vestes e se prostre diante de mim, porque eu quero que você se entregue por inteiro diante da minha presença. E a palavra de Deus continua dizendo, e Josué fez assim. Obediência à voz do Senhor. Como precisamos obedecer à voz do Senhor. Como precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor e obedecer aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Eu tenho certeza que Ele tem falado ao meu coração, Fábio, tu precisa ser melhor crente na minha presença. Fábio, tu precisa ter mais temperança
Fábio, você precisa se entregar mais, você precisa me buscar mais. Porque quando o Senhor fala, nós precisamos obedecer. Quando o Senhor chama, nós precisamos obedecer. Temos que estar à disposição desse Deus. Temos que estar dispostos a fazer a sua vontade. Porque Deus, Ele chama, Ele concede vitória, Ele derruba muralhas, como Ele derrubou muralhas lá de Jericó. Ele foi diante do teu povo, porque não precisou de força humana, não precisou de ninguém. Foi um milagre, foi através de coisas espirituais que aquelas muralhas foram derrubadas, a muralha de Jericó, e todo o mal que estava ali dentro, quando o exército de Israel chegou, destruiu, e não sobrou absolutamente nada, porque o Senhor falou: olha, destrua todos, tudo que é mal, todos os que estão ali dentro, tira do vosso meio. E o que o Senhor tem falado nos nossos corações? Para que nós viemos derrubar as muralhas e jogar por terra todo o mal, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é do inimigo, nós temos que derrubar, nós temos que aniquilar em nome do Senhor Jesus. E a vitória veio através da obediência. Porque o Senhor, quando Ele fala com Josué, Ele coloca todas as regras, tudo para ele, e fala qual é a forma que eles devem fazer. O Senhor, a primeira coisa que Ele diz, Ele fala: pegue a arca da aliança e dê uma volta pela cidade toda, pela essa muralha toda. Quer dizer, a presença do Senhor é que estava diante daquela situação, daquele lugar, e foi a presença do Senhor que derrubou e jogou por terra todo o mal. Precisamos, amados, ter essa visão, estar entendendo como o Senhor deseja que nós iremos fazer e como devemos fazer. Só basta estarmos sensíveis para aquilo que Deus quer falar conosco. E que eu creio nesta noite, que da mesma forma que Josué, ele se derramou diante do Senhor, eu tenho certeza que esse Senhor, esse príncipe dos exércitos que está aqui esta noite, e o seu altar se encontra presente para que nós possamos nos derramar e entregar na mão dele. O que está te incomodando? O que está te atrapalhando? O que nós estamos precisando do Senhor? Essa é a noite que o Senhor está disposto a fazer milagre no nosso meio. Quem sabe que é essa noite que vai derrubar aquela muralha, aquela dificuldade, é essa noite que o Senhor vai dar ordem, através da tua palavra, através dos louvores, através da trombeta, e vai cair por terra todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Temos que crer, entender que o nosso Deus é poderoso e continua fazendo, em nome do Senhor Jesus, que vamos vencer e vamos sair daqui esta noite mais do que vitoriosos, em nome do Senhor Jesus. E eu creio, amados, que quando nós colocamos a nossa fé em ação, temos certeza que vamos estar aqui contando vitórias, contando testemunho daquilo que o Senhor fez através da nossa obediência, em nome do Senhor Jesus. Tem um louvor que eu não vou cantar, mas eu vou tentar que eu dei que a igreja cantasse comigo, que é lá da Renascer Praise. O Zé conhece, só gente boa, né? Que é Escape, que fala: o inimigo tenta laços e embaraços. Alguém conhece esse hino? Todos conhecem, né? E ele tenta. Ele diz assim, ó, vou tentar cantar. Para me vergonhar, mas não vai, meu Deus. Meu Deus. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas,
estéril faz mãe de filho. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus já escape livramento. A igreja que se colocar de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o Deus que derruba muralhas. É o Deus que dá escape, dá livramento. É o nosso Deus, é o Deus de Israel. É o mesmo Deus que estava com Josué, que está conosco aqui esta noite. É esse Deus que nós temos que crer, é esse Deus que nós temos que invocar, é esse Senhor dos senhores que se faz presente no nosso meio. É Ele que está aqui para guerrear nossas guerras e nos conceder vitória, em nome do Senhor Jesus. Amados, coloque agora aquilo que está te incomodando. Qual é a guerra que tu tem guerreado? Qual a batalha que você tem tido na sua vida que você fala assim, está difícil, está complicado, é da minha família, é na minha casa, é na minha vizinhança. Qual é? Coloque agora diante do Senhor, esse Deus que vence, que derruba muralhas. Esse é o momento de você apresentar esse Deus. Apresenta a Ele a sua dificuldade. Apresenta a esse Deus, nesse momento, aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual, aquilo que está te incomodando dentro da tua casa, aquilo que tu tem pedido a Deus há anos e anos, mas ainda não conseguiu obter a resposta. Creia que o Senhor está aqui esta noite e Ele vai lhe dar vitória em nome do Senhor Jesus. É pela fé, é no nome do Senhor Jesus. Entrega. É aquela conversão que o Senhor vai estar lá tocando, lá onde quer que a pessoa esteja. É pela fé, amados, é pela fé. O Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vivo, Deus todo-poderoso. Coloque a sua causa agora na mão do Senhor, aquela causa impossível. Coloque na mão do Senhor. Vamos estar orando para a glória dos Deus Pai. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nesta noite, nós viemos lhe pedir, nós viemos diante de Ti, Senhor, para como o Senhor fizesse com Josué, Deus amado, o Senhor possa ser conosco, Deus querido. Pai, que o Senhor nos conceda a vitória, Pai amado, que o Senhor jogue por terra toda e qualquer tipo de muralha que possa estar impedindo, Pai amado, aquilo que possa estar nos atrapalhando, Deus querido. Pai, no nome santo de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos, Deus amado, toda, Pai, a nossa ansiedade, entregamos nas Tuas mãos todos os nossos problemas, entregamos nas Suas mãos toda a nossa família, Pai amado, nós entregamos, Pai, a nossa vida nas Tuas poderosas mãos, Pai, nós queremos Te servir por inteiro, Deus amado, então nós Te pedimos esta noite, Deus, ser conosco, fale em nossos corações, faça proeza no nosso meio, Deus querido, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai amado, sair desta noite, Pai, não da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair daqui com a certeza da nossa vitória, Pai amado, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor se apresenta, Pai, ao nosso favor, é o Senhor que está à frente das nossas batalhas, é o Senhor, Pai amado, que está diante de nós e está falando conosco, Deus querido. Muito obrigado, Deus amado, por este momento que estivemos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pela Sua presença, Pai querido. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos e temos a certeza, Pai querido, que o Senhor move, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai querido. Muito obrigado pela primeira igreja batista no Guarani, Pai amado. Pai, que o Senhor continue falando, Pai, que o Senhor continue abençoando o Seu povo.
povo, que o Senhor continue fazendo milagres no nosso meio, Pai amado. Pai, que o Senhor venha ter plena liberdade para fazer segundo a sua vontade, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos e nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga: amém. Pastor. Que maravilha, que benção. Glórias sejam dadas ao Senhor. Deus te abençoe. Deus continue te usando. Ele vem com esses papéis dele aqui. Tenho certeza que Deus acrescentou nesse papel aí, não acrescentou? Que benção. Queridos, eu queria fazer alguns anúncios rápidos para a gente não se esquecer. Primeiro, antes dos anúncios, eu quero fazer um agradecimento aqui, né? Tivemos aqui na igreja, na segunda-feira, uma reunião dos pastores. E é diferente do café, né? Reunião dos pastores. Os pastores agora estão se reunindo nas igrejas, né? E às vezes vai um pouquinho mais para longe, né? Para também já estar junto com os colegas. Então, eu quero agradecer aqui de púlpito, deixar meu registro aos amados diáconos que estavam aqui, nos ajudaram, né, no momento aqui de servir. Foi uma benção. E também um irmão de Lermando, né? Lermando fez um caldo de camarão, irmão, que eu acho que eu estou até agora colhendo frutos. Eu não sei se é porque eu fiquei meio inchado a bochecha, eu não sei se foi, de repente, uma alergia ou se é do dente, né? Não sei. Oi? Pimenta. Mandei na pimenta, né? Mandei na pimenta mesmo. Mandei na pimenta mesmo. E a pimenta estava boa, irmão. Estava, né? Paraibana mesmo a pimenta. Eu sou filho de Paraíba. Você é filho de paraibana, né? Então mandei ver na pimenta. Pode ter sido isso. E aí foi uma noite muito agradável. Os pastores ficaram maravilhados, como sempre, né? E eu quero agradecer, então, aos amados diáconos, nosso irmão Dilermando, que bondosamente preparou tudo, deixou tudo aí, né, para esse momento. Mas eu quero te fazer, o primeiro anúncio é que domingo nós teremos a ceia do Senhor, certo? Então gostaria que você não faltasse, vai ser à noite mesmo, estaremos ministrando a ceia do Senhor, participando da ceia do Senhor. Mas já na próxima segunda começa a semana de oração. 21 dias de jejum e oração. Eu senti falta esse mês. Não sei se você sentiu. Teve gente que me perguntou: pastor, vai ter semana de oração esse mês? Falei, não, botei uma semana, um mês de intervalo. Nós não tivemos, né, a semana de oração no mês de maio. Então, volta no mês de junho, vai julho e agosto. Setembro a gente dá um descanso. Outubro, novembro e dezembro. Então, toda a primeira semana desses meses, nós estaremos orando. Então, nessa oração, já vou pedir, irmãos, porque o pessoal estava marcando algumas coisas durante a semana. Se você marcar e não atrasar ou não atrapalhar a reunião, eu não vejo problema. Mas se você ficar fazendo umas coisas lá e não vir para cá na hora, eu vou ficar muito chateado. Porque é a hora de a gente afiar o machado. Não adianta a gente querer ir para a guerra, né, sem afiar o machado. Essa história aqui da derrubada das muralhas, vou fazer uma pergunta que eu já fiz. Quantas vezes esses homens deram volta na muralha de Jericó? Quanto? Depois você pega com Deus a recompensa. O único que acertou, hein? Ó. O único que acertou. Durante 6 dias, uma volta. No 7º deram 7 voltas. Eu não gosto do número 13. Né? Tô totalmente contrário do 13. Mas nesse caso aí foram 13 voltas para as muralhas caírem. Então o que acontece? Né?
O que o irmão Fábio falou aqui, o seminarista Fábio falou? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Santificação, afiar o machado. Então, essa semana de oração, eu queria que você pegasse um desafio, por exemplo. Você que está aqui, pastor, isso aí pode ser para outra. Não estou falando para você aqui. O que você pega? Vamos fazer uma semana de jejum e oração, até meio-dia, todos os dias. Por que não? Por que não? Então, começa segunda até domingo. Até domingo. Uma semana de jejum e oração, todos os dias, até meio-dia. Vamos ver o que Deus vai fazer? Vamos entregar esse momento na mão do Senhor. Tenho certeza que Deus irá fazer maravilhas no nosso meio. E eu já estou entendendo que estamos colhendo frutos dessa oração. Você fala assim, pô, pastor, nós fizemos 5 batismos, foram poucos. Mas isso é fruto de oração da igreja. Isso é fruto daquilo que a gente tem procurado fazer. Tá? Então, que a gente venha com mais 5 batismos esse mês ainda, mês que vem. Tem mais gente ainda para se batizar, mas que Deus também trabalhe, né, nos corações para que seja um batismo não somente para dizer que foi batizado, mas que a gente faça todo o trabalho como a gente tem feito aí. E eu estou vendo frutos na vida dessas irmãs que se batizaram, que foram batizadas. Meu sonho, meu desejo é que venham mais irmãs assim, mais irmãos assim, para a glória do Senhor. Tá bom? O outro anúncio que eu tenho para fazer é dia 14, mas eu tenho antes, dia 7, sábado, vai ter o Congresso dos Diáconos. Os irmãos vão estar aqui. Gostaria que toda a igreja estivesse dia 7 de junho, sábado, aqui no Congresso dos Diáconos. Vamos apoiar os nossos amados diáconos. Pelo que soube, primeiro congresso de diáconos da nossa igreja. Graças a Deus, e a partir de então, é bom se a gente manter todo ano, né, mantiver todo ano, um congresso dos diáconos. E no dia 14, no sábado também, nós teremos almoço da juventude. Eu não trouxe o que eu falei com a juventude, eu vou trazer. Eu gostaria muito que a juventude procurasse os irmãos da igreja para comprar. Porque, preste atenção, como é que a gente vai vender para fora se a gente mesmo não compra? Vamos pensar comigo. Né? E a gente não compra, mas se o vizinho vender, a gente compra. O povo, qual é o povo? Qual é o nosso povo? Aqui. A gente fala assim, não vou comprar na cantina. Aí não compra na cantina, vai lá pagar mais caro, ainda compra em pior. Eu sei o que eu estou falando, hein? Eu sei o que eu estou falando. Então, irmãos, eu vou pedir que você seja receptivo aos jovens e os adolescentes da nossa igreja. Eles vão procurar vocês. Se você, por exemplo, na nossa igreja, se esses jovens te procurar, fale com carinho e procura abençoar. Quantos vocês estão querendo vender? Cada jovem vai estar interessado em vender 10 quentinhas. Eu espero chegar a 150 quentinhas, pelo menos. Se você comprar 2, você já abençoou. Mas você vai ter o prazer e a alegria de participar. Aqui na segunda-feira, por exemplo, achei muito bacana. Um pastor nosso aqui, ele chegou com um carnê apresentando para outros pastores abençoar a obra lá da igreja dele. Não é isso? E ele falou, lá na igreja todo mundo está participando. Por isso que eu estou chegando aqui. Porque além do que a igreja está participando, eu estou precisando. Então, quando a gente junta força, quando a gente une, né, o que acontece? As coisas saem. Então, esses jovens, eles precisam de recursos aí para as programações que eles vão ter aí para frente, que a gente vai estar organizando aí também. Então, gostaria muito de contar com você, tá bom? O último anúncio, e aqui eu encerro. Amanhã nós teremos culto no lar, lá em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Eu botei lá. Vocês não entenderam, não? Onde é que é, não? Oswaldo Cruz. Perto de Madureira. Aí a gente vai falar assim, pastor, é muito longe. Vou falar para você uma coisa. Tem gente que sai daqui, do Jardim Metrópole, daqui do Guarani, vai para a igreja da Barra na quarta-feira.
Não estou mentindo, não. Não estou inventando, não. Daqui. Tu está em qual igreja, irmão? Eu estou na igreja lá da Barra. Ah, tu vai o quê? Tu vai quarta-feira e vou domingo. Sai daqui, ó. 6 horas da noite, ó. Barra. Estou falando. Jardim Meriti, então, tem um monte. Ah, não quero mais igreja nenhuma em São João. Batista, hein? Quero mais igreja nenhuma em São João. Agora vai para a igreja na Barra. Aí, o irmão José Carlos me disse o seguinte: pastor, tem um culto que uma família está pedindo já há um tempo, esse culto. Não é de hoje, não. Aí ele falou para mim assim: eles estão ansiosos pelo culto. Falei, marca. Vamos marcar. Vou lá, ué. Irmãos, se tivesse jogo do Flamengo, eu ia no Maracanã. Teve uma quinta-feira aí, foi quinta-feira que a gente foi? Sábado. Botei 1h da manhã do Maracanã. E cheguei aqui na EBD domingo de manhã. Por que eu não vou lá fazer o culto? Se você não puder ir, eu vou te entender, não tem problema. Mas se você puder estar, aqueles irmãos que botaram o nome, eu botei Oswaldo Cruz, né? Você bota o nome que eu vou arrumar um jeito de sair o carro daqui 7 horas da noite e a gente partir para Madureira. Vamos fazer o culto, 1 hora de culto e volta. A palavra vai ser ministrada. Ok? É isso. Não, olha, isso daí eu avisei que era sempre o primeiro sábado. Não, agora deixa, agora está marcado, deixa. Eu vou até falar isso. É porque bateu, tudo bem. Eu vou conversar com isso, não tem nada a ver. Primeiro sábado é primeiro sábado. Não, agora está marcado. Está marcado, mantém. Eu vou falar com ela isso. Eu até me desliguei, porque eu achei que já era, ainda era mês de maio. Tanto é que eu pedi para deixar isso aqui até domingo. Vou até retirar hoje, né? Que eu pensei que era até domingo. Na verdade, não é. Mas isso aí deixa marcado. Do sábado foi anunciado, sábado terá a consagração. Mas vamos manter sempre o primeiro sábado. Tá bom? Independente da ceia ou não. Não é por causa da ceia que a gente vai fazer a consagração. E não é para participar da ceia que a gente vai fazer a consagração. A gente tem que estar pronto para participar da ceia. Independente do dia. Certo? Tá bom? Então, irmãos, quem puder estar aqui amanhã, quem daqueles que botou o nome aí para o culto no lar, por favor, saída daqui 7 horas da noite. Eu preciso de pelo menos mais 2 carros. Se alguns irmãos daqueles que não colocaram o nome lá por cancelar a ida, não tem problema. Eu não vou ficar triste. Mas nós estaremos indo para lá. Estaremos chegando aí por volta de 9h30, 10 horas da noite. Para mim, eu acho que é tempo fora de tempo. Amém? Amém ou não amém? Então vamos que vamos. A gente diz assim, até os confins da terra. Jerusalém, Samaria e até os... Então vamos embora. De repente, a gente salva essa vida, essa família lá para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela Tua palavra ministrada. E agora, de maneira muito especial, quero entregar, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa vida, que o Senhor nos faça retornar, ó Deus, aos nossos lares, ó Deus, e que seja uma noite de bênção ainda, que a gente chegue bem, ó Deus, na nossa casa, ó Deus, que essa semana seja uma semana, ó Deus, repleta das Tuas ricas bênçãos. Quero lhe pedir, Senhor, em especial pela irmã Maria do Carmo, toma ela em Tuas mãos, guarda, abençoe. Muito obrigado, ó Deus, pelo livramento que o Senhor deu, que o Senhor venha abençoá-la poderosamente e que o Senhor venha trazer saúde, ó Deus, na vida dela. Também entrega a minha tia Fátima, Deus, em Tuas mãos. Ó Deus, toma aquela cirurgia que foi marcada, Senhor, que essa cirurgia seja, ó Deus, uma bênção e que venha produzir, ó Deus, um fruto, ó Deus, de melhor, ó Deus, para a vida da Tua filha. Agora, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Fica conosco, receba todo louvor, toda adoração em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, me aguarda na portaria que eu vou te dar um abraço.